De hoje nós iremos tratar sobre teorias do comércio internacional. Basicamente falando-se e entendendo um pouco do ambiente das nações, né, onde as companhias multinacionais passam a atuar. Na próxima aula, as teorias serão sobre os investimentos internacionais, isto é, a internacionalização das organizações. Esse foco nas nações é devido à questão do comércio entre nações ser realizado pelas multinacionais. Basicamente são duas correntes, né? As vantagens comparativas e as competitivas. Né? As comparativas são as teorias que tentam abordar as vantagens no comércio entre nações, e as competitivas, aí sim a gente está falando de vantagens de uma competição entre organizações. Então, um país ter uma vantagem sobre o outro significa que ele tem características superiores que lhes dão benefícios em termos de competição no planeta. Tem gente que tem teóricos, né, que abordam como sendo vantagem específica de um país, né? E normalmente essas vantagens estão relacionadas ao que diz respeito aos fatores de produção deste país, como mão de obra, as condições climáticas, terras cultivadas, reservas petrolíferas, entre outros. Né? E algumas que podem se evoluir com a ação, né, com certas ações, com alguma intervenção. Orientação empreendedora, disponibilidade de capital de risco e a capacidade de inovar de um povo. E normalmente, quando falamos de vantagens competitivas, nós estamos falando dos ativos ou as competências distintivas de um determinado negócio, né? Relativo aos pontos fortes de uma organização. Né? O ponto forte em fazer com que seus custos sejam menores, né? Ter um porte ou uma inovação que a empresa introduz. Né? E isso vem do conceito de competências essenciais que estudamos em administração estratégica. Né? Isso é aquilo que uma organização faz que é muito difícil de ser copiado pelos concorrentes. Normalmente as pessoas falam, a empresa tem um produto novo, né? E esse produto lhe dá uma vantagem. Sim, uma vantagem, mas não duradoura, porque os produtos são copiáveis. Mas, por exemplo, a capacidade de uma organização de inovar já fica mais complicado. Né? É o caso da 3M, que eu gosto de citar, que eles dedicam 15% do tempo para os funcionários, pode fazer o que quiser, mas se trouxer uma inovação e essa for aplicada, isso resultar num ganho para a empresa, o funcionário vai ter uma parte deste ganho. Né? Então, criar uma cultura inovadora, investindo nos seus funcionários desta maneira, hoje fica muito difícil para alguém fazer, né? E lançar, como a 3M faz, em torno de 5 mil produtos ano. Bom, quando a gente estava ali, né, vantagem comparativa e competitiva, né, tava tudo bem. A gente já entendeu. Então, quando a gente usar o termo vantagem comparativa é para nações, competitiva para empresas. Ocorre que tem autores que bagunçaram isso e passaram a usar a vantagem competitiva para tudo. O importante, no meu ponto de vista, né, de quando vamos estudar essa questão, sabemos que existem vantagens oriundas da localidade do país ou então da própria organização. E é isso que para nós é importante em termos de internacionalização das empresas. Né? As empresas, as organizações vão buscar localidades onde vão ter alguma vantagem, né, comparativa, né, que lhe torne competitiva.
né? Seria até uma forma até melhor de falar, né? Mas é isso que ocorre, né? Ficou generalizado o uso da palavra vantagem competitiva e às vezes até comparativa e referindo-se a empresas. Então vamos lá, né? Classicamente, né, no século XVI, os anos 1500, quando o Brasil foi descoberto, né, uma nação era considerada rica se ela acumulasse ouro ou outros metais preciosos, né? Então, comercializar significava acumular ouro, né? Você vendia mercadorias e acumulava riquezas, né? Então, o ideal era impedir o livre comércio, né? E aí os monopólios, toda aquela visão mercantilista, né, e extrativista dos países recém-descobertos, né? Então, o Brasil inicialmente exportava, tirava do Brasil o pau-brasil, né? Depois veio a questão do açúcar, né, e aquelas invasões holandesas, francesas atrás de açúcar, né, porque era uma mercadoria rara que trazia riqueza a Portugal. Já os espanhóis, né, extraíram muita prata da América Latina, né? Então o enriquecimento estava em acumular metais preciosos, que era o meio de pagamento, né? As moedas eram baseadas em ouro, né? Então o país imprimia suas moedas com ouro, prata, né? Moeda de prata, moeda de ouro, né? Cada um com um determinado valor. O Adam Smith, um economista escocês, né, no seu livro, né, sobre a riqueza das nações, né, ele cria o princípio da vantagem absoluta. Um país se beneficia ao produzir somente os produtos em que detém uma vantagem absoluta, ou que utiliza menos recursos que qualquer outro país. Né? Era uma tentativa de explicar porque a Inglaterra exportava tecidos para o mundo inteiro, né, trazendo muito algodão, principalmente da Índia e dos Estados Unidos. Né? Um país ganha ao se especializar em determinado produto e, portanto, importar os outros que ele não pode produzir. Né? Então, o aumento da riqueza vem da especialização e da eficiência do uso de certos recursos que nós, de certa maneira, não podemos negar até hoje, né? Que o fato de um país ter algum recurso, né, e isso lhe beneficiar, né, lhe permite exportar esses produtos a mais e importar outros. Né? Vamos avançar nas teorias. E aí vem o Davi Ricardo, né, e fala o seguinte: olha, peraí, né, comercializar sem barreiras pode ser bom para os dois países, desde que um possa produzir bens e serviços necessitados pelo outro, né? Não importa o custo, né, absoluto, e sim a eficiência relativa de um país. Por quê? Se o meu país produz tecido e nós temos uma eficiência muito boa em relação aos outros países, vamos dizer, qualquer outro país que vai produzir tecidos tem uma eficiência de 1/3 da nossa, né? Nós somos 3 vezes melhores que esse país. Já a produção de trigo, nós somos bons também, nós produzimos 2/1. Só que, para nós, o interessante então é concentrar esforços na produção de tecidos, né? E tirar os esforços da produção de trigo. E aí importamos trigo. Por quê? Porque nós somos muito bons em tecidos e não tão bons assim em trigos, embora sejamos melhores que os outros. Mas relativamente isso para nós não é tão importante. Temos que pensar que nesta época, né, nós tínhamos eficiência total de produtos em tudo,
né, a eficiência total de produtos e tudo não era boa, né? Faltavam mercadorias, né? Então concentrar recursos, né, ou principalmente mão de obra, era escassa, né? Nós não tínhamos um maquinário tão eficiente como temos nos dias de hoje. Bom, o café, por exemplo, ele tem um uso muito intensivo de mão de obra. Ele requeria muita mão de obra. Por isso que o estado de São Paulo recebeu muito mais imigrantes do que outros países, né? A Argentina, por exemplo, que tinha pecuária, ela tinha um uso menos intensivo de mão de obra. É nesse sentido que é a primeira premissa, né, da teoria da proporção dos fatores, né? Produtos diferem quanto aos tipos e quantidade necessária dos fatores de produção empregados, né? Alguns podem ter necessidade de maior força de trabalho, recursos naturais e capital. No início da industrialização, a força de trabalho era muito maior do que hoje. Hoje, os requisitos de capital são muito maiores. Você precisa de um investimento muito grande para criar um emprego perto do passado, né? No início da grande revolução industrial do início do século passado, né? A premissa 2 diz que país difere quanto ao tipo e quantidade de fatores de produção que possui. Poxa, realmente você vai encontrar a China, né, com força de trabalho, em questões de força de trabalho, é muito mais abundante que qualquer quase outro país, tirando a Índia, né? Porém, a China ela carece de terras férteis, né? E os Estados Unidos é um país com muito capital, né? E pouca força de trabalho perante o capital que eles têm. Percebe que então cada país deve exportar os bens que usa de modo intensivo os fatores relativamente abundantes de produção. Poxa, o que o Brasil exporta hoje? Fatores, produtos resultantes de fatores que ele tem abundante, recursos naturais, água e terra, né? E onde faltava água por tecnologia, nós estamos resolvendo aqui no Nordeste, onde as terras que já têm irrigação, né, produzem frutas 3 vezes ao ano. Então, é essa lógica, né, da proporção dos fatores. E nós importamos, né, o que uso de modo intensivo os fatores que não são escassos, né? Realmente o Brasil tem escassez em tecnologia, né? Bom, vamos continuar. Vamos à contemporaneidade, né? O modelo do diamante de Michael Porto e o que hoje muito se fala que são as políticas industriais para desenvolvimento de um país, ou políticas públicas de desenvolvimento. Começamos então pelo diamante da vantagem competitiva das nações, né? Proposta pelo economista americano Michael Porter. O Michael Porter escreveu um livro, Vantagem Competitiva das Nações, né? E aí quebra a questão do comparativo e outras teorias, né? E ele contesta os economistas tradicionais, antigos, no ponto de vista dele, quando fala que esses afirmavam que o país exportará mercadorias que se utilizam dos fatores que está melhor dotado, né? Excedentes de produção se destinam às exportações, né? Então, para um país ser competente, né, exportar, ele precisa de mão de obra barata ou então estar em fontes de matérias-primas ou ter recursos naturais favoráveis, né? Ele contesta essas questões quando ele cria o seu diamante da vantagem competitiva. Por que ele fez isso? Ele falou o seguinte: olha, as grandes economias dos anos 80, 90 eram de países como, por exemplo, a Itália, a Alemanha,
Japão, né? Pô, principalmente o Japão, mão de obra barata não tinha e matéria-prima muito menos, né? Como é, como é um país pujante, né? Então, não tem sentido. E ele foi trabalhar essas questões e foi vendo que os países eram bons por outras razões. E não era excedente, não era mão de obra barata, nem matéria-prima que dá vantagem competitiva a um país. Quando diz respeito a fatores de produção, o que dá vantagem competitiva? Ah, a minha empresa tem mão de obra barata na China. Toda empresa teve mão de obra barata na China, né? Todas as empresas, por intermédio dos negócios globais, passaram a produzir na China. E depois a China foi terceirizando para o Vietnã e outros países da Ásia, né? De modo que essa vantagem competitiva que algum país poderia, que alguma empresa poderia ter, né? Não era de ninguém, né? O que as empresas passaram a fazer? Ora, né, se eu tenho algo que seja um fator que leva a minha empresa a ter vantagem competitiva, esse algo nunca vai ter mão de obra barata. Tem que ser uma mão de obra especializada, tecnologia. Tecnologia eu resolvo tudo, né? Não é mão de obra barata que vai me dar vantagem competitiva, porque isso todo mundo tem, né? Ah, matéria-prima. Todo mundo vai atrás das mesmas matérias-primas, né? Agora, se eu, se a nossa empresa não tiver algo, né, um fator de produção que dê, né, que seja difícil de ser imitado ou seja muito custoso para ser imitado, né, os outros vão ter. Então, mão de obra barata no mundo tem, né? É só procurar, né? Matérias-primas baratas também, né? Tanto que o famoso nióbio, né, que o Bolsonaro tem falou, né, no início do governo, nunca deu vantagem competitiva para o Brasil, né, ter nióbio. Agora, quem sabe usar o nióbio tem vantagem competitiva. Poxa, quanto diamante e ouro foi extraído da África do Sul e nunca trouxe riqueza para a África do Sul. Mas os ourives espalhados pelo mundo, os joalheiros, a Gaster e outros, sim, ganharam muito dinheiro com o diamante que veio da África do Sul, assim como veio do Brasil e tudo mais, né? O que dá? Onde está o fator que dá, traz riqueza, né? Tá em ter matéria-prima e vender, né? A Vale do Rio Doce exporta toneladas e toneladas de solo brasileiro, né, do tipo minério de ferro, né? E ao exportar está criando empregos em outros países, empregos com já questões mais elevadas de tecnologia, né, ou empregos melhores, né? E, por outro lado, andou deixando para a gente uns custos indesejáveis, né? Percebe que matéria-prima não dá, não traz para o país, principalmente, uma grande vantagem. A Vale do Rio Doce é uma empresa boa, né, saudável, né, apesar dos
desastres ambientais, continua bem na fila. Mas para o país, eu não sei se é tão vantajoso assim vender minério ao invés de vender aço de qualidade. Então, foi diante disso que o Michael Porter desenvolveu esse diamante, né, com 4 arestas e 2 variáveis externas que são as oportunidades e o governo, que a gente vai também comentar um pouco. A competitividade internacional de um país depende do tipo e da qualidade da interação desses condicionantes ou arestas desse diamante, que ele foi uma maneira dele formular o seu modelo, né, para dizer onde está a vantagem competitiva de um país. Sim, recursos naturais trazem vantagem competitiva a um país, mas infraestrutura é fundamental, né? Vejam as reportagens incessantes, né, da nossa safra de soja sendo perdida por falta de meios de locomoção para a sua exportação, né, e todo o transporte baseado talvez no meio de transporte mais oneroso, que é a rodovia, né? Pouca utilização dos nossos recursos naturais em forma de rios e de uma malha ferroviária mais competente para isso, né? E outro recurso, né, caro e difícil, né, de ser encontrado é a mão de obra qualificada, né? Uma das grandes vantagens competitivas da nossa agricultura está na tecnologia, né? No desenvolvimento de espécies de plantas, né, feita com apoio da Embrapa, né? De como melhorar o rendimento da terra, né? As grandes produções nossas em massa, né? Produção em massa com tecnologia avançada de cultivo e de colheita, né? Isso nos proporciona vantagem competitiva. Outra questão importante para um país é ter consumidores sofisticados. Vocês vão entender isso, né? Eu entendo que a cidade de São Paulo é uma cidade com uma rede de restaurantes, né? Uma gastronomia muito bem desenvolvida, né? E isso se deu muito mais em função da exigência dos seus consumidores, né, de um público exigente, sofisticado, né, que passou a frequentar os restaurantes da cidade de São Paulo. Hoje, a cidade de São Paulo é uma das cidades com uma gastronomia muito rica, né, diversificada, né, e muito bem trabalhada, em função, obviamente, da exigência dos seus consumidores, que foram, né? Porque algum restaurante que não atendesse certas qualidades começava a não ter clientes, né? Então, o que proporciona, né, e é muito bom para as empresas, né, são essas exigências que os consumidores de um determinado país fazem, né? Na Itália, eles são muito exigentes com design, tanto que o design italiano é famoso no mundo. A moda na França, né, vem da sofisticação e exigência de consumidores. No Japão, o consumo por tecnologia é muito forte, que fez um desenvolvimento da indústria eletroeletrônica
muito grande, né? Então, esses consumidores podem trazer tendências a pioneirismo, forçam inovações, né? Porque proporciona às empresas com antecedência o que o consumidor sofisticado e exigente quer, né? Porque ao vencer no seu país, né, consumidores sofisticados e exigentes, você vai conseguir levar produtos sofisticados e exigentes para vender em qualquer outro país, né? Então, dentro desse conceito, né, quanto mais chato o consumidor, né, melhor para a sua empresa. Bom, não basta ter fatores de produção importantes, né? Você precisa ter uma série de fornecedores correlatos, né, que são competitivos internacionalmente. Há uma relação estreita, né, de trabalho com o fornecedor, permite à empresa influenciar no esforço técnico, né, e e a sua empresa ser campo de prova, né, de pesquisa de desenvolvimento dos seus fornecedores, né? Quando eu falei de ouro, né, a ourivesaria italiana, né, é muito desenvolvida, porque 2/3 dos fabricantes de máquinas e equipamentos para trabalhar ouro são italianos, né? Por quê? Porque eles têm ourives sofisticados e exigentes, né, exigindo que eles desempenhem e façam e forneçam máquinas cada vez melhores. Então, o setor correlato ou que apoia um determinado setor, né, é fundamental. Se vocês forem na cidade de Franca, em São Paulo, né, a capital do calçado, como eles gostam de dizer, você vai encontrar um monte de fornecedores de produtos correlatos e necessários para um sapato. Desde desenvolvimento de couro, design de sapatos, o, o, vocês vão encontrar lá o Instituto da USP sobre calçados, ele está instalado lá em Franca, né, para fazer testes de sapato, enfim, tudo que é relacionado, né, correlato na produção de sapato vai estar lá. Desenvolvedores de colas, de costura, de uma infinidade de coisas. E aí o Porter ele usa e abusa de certos argumentos bem interessantes, né? Por exemplo, ele fala que os acionistas da Alemanha e Suíça são principalmente bancos. E bancos, para eles, o investimento a longo prazo, né, a segurança, investimentos a longo prazo, né? Diferente dos Estados Unidos, onde os investimentos são mais voltados para capital de risco e negócios é, é, com retornos imediatos, né? Daí o grande avanço nos Estados Unidos de software e biotecnologia. E já na Alemanha e Suíça, né, muito desenvolvimento de indústrias, né, que com alto o investimento em pesquisa e desenvolvimento, instalações, uma coisa bem mais diferente, né? Israel, poxa, eles tinham que fazer aquela terra valer a pena, né? E tinham que plantar nela. E conseguiram, deserto, né? Mas conseguiram, mas com muita tecnologia, né? E cercado de árabes por todos os lados, que boa parte deles não vão com a cara do povo de Israel, né? Então eles tiveram que ser também muito fortes na indústria voltada para a defesa do país, armamentos, né? Na Suíça, né, uma indústria farmacêutica
né? E essas farmacêuticas andaram né, se reestruturando, mas na época do porte, né? Então eram muitas lá da Suíça, né? E, e havia uma rivalidade entre eles muito forte. Gente, a Sadia e a Perdigão, as duas empresas são originárias de Santa Catarina e sempre foram rivais muito fortes até finalmente se unirem na BR Foods. Né? A rivalidade local também é algo que condiciona, né, e fortalece determinado setor de produção. Na época do Porto, os Estados Unidos tinham uma grande vantagem em computadores. Hoje o computador não é vantagem em lugar nenhum, né? Sim, a Intel tem uma vantagem muito grande, tecnologia em processadores e tal, mas computador em geral todo mundo monta como quer, né? Mas software é conhecido o Vale do Silício como sendo um local muito forte, né? É a rivalidade local que faz com que isso aconteça, né? Poxa, no Japão, na época da pesquisa do porte, a gente tinha 112 empresas do setor de máquinas e ferramentas, né? Uma concorrência fantástica. 15 fabricantes de máquinas fotográficas. Olha, 1987. Né? Isso mudou muito. Né? Mas quanto mais intensa a rivalidade, né, num local, num país, mais forja-se empresas resistentes para competir fora do país. Né? Essa é a teoria do porte. Então a ideia é forjar empresas, né, numa luta incessante para que elas venham a vencer o mercado externo. Eu particularmente, e em pesquisas que eu fiz, eu creio que a competição pode ser levada de outra maneira, né? Você pode ter rivais que se unem, né, para ter força para brigar com outros. Né? Se vocês verem a união dos fabricantes de vinho em São Roque, né, tenta explicar para eles que seria bom que o Góis só existisse o Góis, os outros tudo fechasse. Quem iria visitar, né, o roteiro do vinho? Começa por aí. Então, quanto mais e cada um, né, criando novidades, é o que faz trazer turistas para a cidade, para o roteiro do vinho de São Roque. Né? O, e eles têm uma certa união também com o pessoal do Rio Grande do Sul, certas parcerias, né? E são concorrentes, mas parceiros, né? Por quê? Porque eles enfrentam uma concorrência pior, né, fora do Brasil. Então, o Porter tem certa razão nisso, né? Mas não dá para você falar que todo mundo tem que bater em todo mundo, né? Às vezes, uma aliança estratégica, né, pode fortalecer um grupo de empresas. Porter pode ser qualificado então como sendo um neoliberal, né, onde ele acha que o setor público tem que cair fora de tudo, né, de produção. Ele tem que fazer o papel dele, que é melhorar a infraestrutura, a educação, né, e encontrar e propiciar a formação de capital. E só. Né? O setor público não tem que interferir em outro setor. Né? Vejam que ele, neoliberal, né, ele falava que educação pública de qualidade, né, o que os nossos neoliberais aqui são contra. Né? Aliás, destruíram no estado de São Paulo o ensino fundamental e médio, né,
que está mais, que constitucionalmente faz parte das obrigações do Estado e município, né, tem certas dificuldades. Foi criado o Fundeb, ultra importante, né, para dividir melhor os recursos de educação entre os municípios, principalmente. O que eu acho curioso é que todo município ele tem a obrigatoriedade de gastar em educação um percentual, eu não sei dizer para vocês de quanto, mas é um percentual razoável em educação e saúde pela Constituição brasileira, né? Na minha cidade, lá no interior, Vargem Grande do Sul, o dinheiro da educação sempre sobrava, né? Então, e eles pagam aluguel de um prédio para a Secretaria da Educação. O que eles fizeram, né? Como o dinheiro sobrava, compraram um prédio para parar de pagar aluguel. Aliás, um prédio dizem que custou 2 milhões de reais. Um casarão histórico. Até foi bonito essa ação nesse sentido de preservar um casarão histórico, né? Mas o curioso é que vai continuar sobrando. E eles vão investir em tudo menos em salário dos professores. Porque, curiosamente, o salário dos professores, o professor faz parte dos funcionários públicos. E cá e venhamos, no estado de São Paulo, principalmente, é uma das piores remunerações para professores, né? Mas os decisores falam o seguinte: ah, não, se aumentar o salário dele, tem que aumentar de todos. Como a verba destinada às outras áreas não é suficiente para aumentar salários, não aumenta dos professores, né? Então você nunca vai ter uma mão de obra mais qualificada, proativa e disposta a pesquisar, né, se continuar tendo essa visão de não investir no professor, né? Então esse é um dos problemas do setor público brasileiro, né? Mesmo o Porter, um neoliberal, falando de quão fundamental né, comprar um prédio e, enfim, fazer qualquer outro tipo de investimento, menos melhorar ou capacitar mais a sua mão de obra, né? É terrível. Eu acho que esse exemplo não é muito distante de outros, é que lá eu tive acesso a informações. E é claro que um programa industrial nacional, né, é algo que possa fazer desenvolvimento. Então, se nós temos aqui no Brasil institutos ultra avançados, pioneiros, com a propriedade de produzir vacinas, né, e biotecnologia, né, por que não investir nisso? Né? Por que não fomentar isso? E não só tirar proveito político num momento de pandemia de um resultado de investimentos que foram feitos há mais de um século, né? E foram sendo feitos e hoje não estão sendo mais feitos, né? Que é pior. É que nos apareceu, né, o Instituto Butantan, a importância do Instituto Butantan, do Biomanguinhos e, paralelamente, o do SUS, que é o grande distribuidor de vacinas no Brasil, né? Quando fala em logística de distribuição, a coisa vai bater no SUS, nos postos de saúde espalhados pelo país, né, onde você tem mão de obra qualificada para vacinar. Vocês acham que desenvolver isso se faz da noite para o dia? Né? Quão oneroso é fazer da noite para o dia um desenvolvimento desse? Essa mudança tecnológica nas vacinas, né,
moderna e a outra, né, que estão usando uma tecnologia diferente, a Pfizer, né, que exige 70 graus Celsius abaixo de zero, sei lá quanto que é isso, né, mas uma temperatura extremamente fria, que a embalagem tem que ter gelo seco dentro para não estragar a vacina, né? Exige freezers fortíssimos, né? Que para equipar esses centros, né? Essa é uma infraestrutura que deveria ter os investimentos públicos. A outra questão, por exemplo, né, a exigência de que as aulas continuem, né, mas nenhum investimento feito na infraestrutura que permita uma internet melhor, sendo que nós perdemos alunos por falta de condições dele acessar a internet com mais tranquilidade ou com qualidade suficiente para ele poder acompanhar aulas, né? Mesmo os professores todos se adaptaram como puderam, né? Bom, políticas se faz com políticas, né? Mas o Brasil continua sendo campeão de isentar a indústria automobilística, né? Que ela tem uma cadeia produtiva importante, né? Emprega muita gente, mas acaba criando, numa boa época, né, uma briga entre os estados. Hoje está mais pacificado isso. Mas a isenção de imposto para o setor de locação de automóvel é uma coisa assim muito forte, né? Tanto que a locação de automóvel, o maior lucro está na venda do automóvel 2 anos depois. Porque com 2 anos de uso, ele vende um automóvel e compra um novo, né? Então, o negócio funciona mais em função do dessa isenção de impostos, né, IPI e ICM, dada especialmente para as locadoras de veículos. Então, incentivos fiscais, né, são importantes, né, mas o Michael Porter ele era contra tudo isso. Ele falava que você criava uma indústria mal acostumada, que só consegue ter lucro se tiver isenção. E aí ela para de investir em tecnologia e outras coisas mais, né? Bom, sistema educacional, normalmente fala-se nos níveis pré-universitários, né, para garantir uma mão de obra qualificada e competente para trabalhar alta tecnologia. Eu acho que isso é uma política interessante, mas você desenvolver pessoas para uma determinada tecnologia, ela ficou obsoleta, esse pessoal ficou obsoleto. Então é muito mais importante um ensino politécnico, né, onde ele aprenda física, química, biologia, né, ciências que vão fazer ele entender e se adaptar a tecnologias em desenvolvimento. Enfim, essa discussão vai longe, né? Mas políticas sérias, né, eu tenho certeza que o Brasil carece, né? Fala-se muito no sistema judiciário, né? Mas o nosso sistema judiciário eu acho que é o menos dinâmico e o mais confuso que tem no planeta, né? Nunca vi, né, os entendimentos, né? As coisas precisavam ser mais legisladas, né,
poder legislativo. É claro, exigir de uma democracia recente, né, uma eficiência jurídica que um país como os Estados Unidos tem, como Constituição de 300 anos, é mais difícil, né? Por outro lado, a eficiência nossa na justiça eleitoral foi muito eficiente em apuração. Então, a gente tem avanços, né? E, de certa maneira, as nossas regulamentações são tranquilas, né? A nossa Constituição, ela tem se valido, né? Alguns acham que ela precisa ser aperfeiçoada. No meu ponto de vista, aperfeiçoar sim, rasgar jamais. Você rasgar uma Constituição, você cria uma insegurança jurídica, econômica e social muito grande no país. Falamos de condições de país, né? E eu, obviamente, sempre puxando a sardinha para o nosso Brasil, né? No qual eu sempre tive fé, muita fé em termos de desenvolvimento. Colocando aí a nossa bibliografia de hoje, espero contar com vocês na semana que vem. Até mais.